Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, está iniciando, só vi, povo de Deus, uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, ensino você a colocar o diabo no lugar dele. No nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, apagando o seu testemunho, que ele venha aí, apagando a sua mente, que ele venha aí, entenebrecendo a nossa nação, venha aí, endurecendo o seu coração, ele vem aí, apagando as suas vistas e endurecendo o seu coração. Não aceite de maneira nenhuma que ele venha aí, te apagando literalmente. De maneira nenhuma, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, ele pode fazer isso, porque nós somos aí, blindados pelo sangue do Cordeiro, e não tem para o Satanás querer nos tocar. Nós somos menina dos olhos de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e como está escrito na palavra de Deus, quem tentará acusações contra os escolhidos do Senhor, contra os ungidos do Senhor? E essa é a nossa fé, é nessa unção que nós estamos. E povo de Deus, ontem nós iniciamos aí o estudo Jesus, nosso intercessor. E eu vou estar dando continuidade a esse estudo. E hoje tem entrega, povo de Deus, e nós vamos estar aqui, iniciando com os nossos anúncios, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Né, povo de Deus? É nessa fé que nós estamos, são nesses passos largos que nós estamos, passos rumo aí, a vitória. Nós estamos adentrando Brasil afora, adentrando Brasil adentro, e não aceitamos de maneira nenhuma que o diabo venha nos parar, que o diabo venha nos calar. Ele é que calha a boca dele, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos sentar aqui para a gente poder estar nos fazendo os anúncios, porque eu quero fazer um anúncio com bastante calma, com bastante detalhes, deixar vocês aí bem esclarecidos, tá bom, povo de Deus? E vamos aqui, Estão perguntando se hoje vai ter louvor. Hoje eu louvei de manhã, povo de Deus. Eu louvei ali, no curso Fé, do missionário R.R. Soares. E, gente, eu conto meu testemunho da primeira parte, da primeira fase ali, o primeiro período ali. Eu conto para vocês o meu testemunho. Eu conto para vocês ali, gente, que eu perdi o meu marido na cidade de Carmésia. E o meu marido era militar. E eu perdi meu marido ali na cidade de Carmésia e eu voltei para a comunidade onde eu cresci, onde o meu pai foi criado ali. E ali, gente, a minha irmã me ligou. Minha irmã estava morando na cidade de Pedro Leopoldo. O marido dela trabalhava numa loja onde eu já tinha trabalhado, povo de Deus. A mesma loja onde eu trabalhei em Itabira. E, povo de Deus, ele trabalhava ali na loja enfim, o filho estudava e ela gostou muito de Pedro Leopoldo. Ela me convidou para estar vindo morar com ela em Pedro Leopoldo, enfim, a grande BH, né, Belo Horizonte. E, gente, eu conto para vocês ali que foi como eu conto para vocês, assim, olha, tudo que eu conto para vocês teve um tempo. Minha irmã não me chamou hoje, eu já aceitei logo de cara e arrumei minhas malas e peguei os meninos e fui, não. Foi um tempo, gente, foi um tempo dela ali, e ela falando do Senhor Jesus para mim, e ali, igual eu falo com vocês, eu falava com Deus,
falava com Deus, às vezes ficava a noite inteira acordada ali, e ali pensando se eu vinha para aqui, para Pedro Leopoldo ou não, e assim, com muita responsabilidade, porque eu estava ali com 3 filhos e eu nunca imaginei, gente, ter filhos sem pai. Eu sempre quis ter meus filhos bem organizada com o pai. É como eu falo com vocês, não tem dinheiro que pague você vê o seu marido brincando com seus filhos, o seu marido ali ensinando os seus filhos. E eu sempre dei muito valor para isso, gente, muito valor. Eu já conto para vocês ali, momentos ali que o Wander chegava, seja de onde for, do trabalho, da rua, seja ali, do momento que ele estava fazendo ali os deveres dele lá. Ele chegava e ali tinha 3 crianças esperando por ele. E assim, teve muitos momentos bons, gente, assim, que eu vivi. Eu era casada, eu tinha uma família, eu tinha meus filhos, tinha lá o meu marido, e ali eu conto para vocês ali de momentos ali que o Wander chegava, sentava no sofá e pegava os 3 meninos corriam lá para o colo dele. E eu chegando em Pedro Leopoldo, eu sempre levava meus meninos para passear na praça, para brincar ali nos parquinhos. E, gente, eu, assim, bem de pouquinho que eu tinha chegado lá, eu fui levar os meninos na praça ali da prefeitura de Pedro Leopoldo, e lá estava um casal com uma menininha carregando ali a menina no colo. E, gente, eu fiquei estática lá com a boca aberta. E assim, gente, não tem dinheiro que pague ali, um pai ali segurando seu filho, um pai educando seu filho, um pai ali, enfim, cumprindo ali com os deveres de pai, né? Então, fica aí um recado para vocês e gente, para entrar aqui, gente, teve muitas ofertas, e eu tenho falado com vocês que a unção que está em mim é a unção de vida, e que eu trago de Deus para o homem, e que eu não tenho interesse em aliançar aí, com o Satanás. Pelo contrário, eu desfiz a minha aliança com ele, né? No momento ali que eu falo com vocês ali, que eu vim para Santa Luzia, e eu tive que fazer um concerto ali, e no momento que eu fiz de fazer esse concerto, eu conto para vocês que eu já tinha passado ali por um processo muito árduo, assim, de uma fraqueza muito, assim, meu corpo ficou cometido de uma fraqueza muito forte, e ali, gente, eu quase morri, e no momento que eu clamei a Deus, eu orei ali, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e repreendi aquele mal, eu senti um pequeno mover ali. E no que eu senti aquilo, gente, muito, muito fraca, eu continuei orando, eu continuei repreendendo aquele mal. E aquela fraqueza, ela diminuía e ela voltava. No momento que ela voltava, eu ali, mandava aquele encosto, aquele espírito de morte sair do meu corpo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não aceito de maneira nenhuma o espírito de morte na minha vida. Que entrou na minha vida, que entrou no meu corpo, é o espírito de vida. E, gente, quando eu falo com vocês aí, e aí nós buscamos o batismo no Espírito Santo, e no momento que nós somos batizados, aí nós vamos aí treinar para morrer. O Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus venceu a morte por nós. Então, entenda isso. Você entendendo isso, você não vai aceitar aí, as maldades do diabo. Você não vai aceitar aí, as falas do diabo. Você vai
Todas as vezes que o diabo vinha aí, ó, com as maldades deles, você vai enfiar a mão na cara dele, vai apagar ali os dardos dele, falando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus. Simples assim. É tão simples que as pessoas não fazem. Eu conto para vocês ali que assim que o pastor Rogério chegou aí em Minas Gerais, eu comecei a congregar lá na sede regional de Belo Horizonte. E comecei a congregar ali e, como eu conto para vocês, eu fiz o curso de obreiro. Eu fiz o curso fé, sim, gente. Lá no inicinho, bem no início, bem ali no início, eu fiz o curso fé, sim. Eu iniciei ali, ouvi o Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo, aceitei ali, entrei no caminho e logo assim, bem ali, em seguida eu fiz o curso fé. E como eu falo para vocês, eu fiz o curso fé e saí praticando. E saí praticando ali o curso fé. E tudo ali, gente, que eu precisava, e eu ia lá, aprendi a fazer e fazia, dava certo, eu queria passar, queria e quero, gente. No entanto, eu tô aqui na frente de uma câmera, depois de ter passado ali eu contei para vocês ali do espírito de feiura que se apossou de mim, ver aquele espírito de feiura, o meu rosto ficou muito estranho, gente, ficou muito estranho, gente, e muito, muito estranho mesmo, e ali eu conto para vocês, tudo teve um tempo, e não foi tempo curto que esse espírito de feiura ficou aí encostado em mim, não. Ali, gente, no momento que eu me levantei, e eu falo com vocês que eu tinha vergonha de me encarar no espelho do banheiro. Imagine ficar na frente de uma câmera. No momento que eu me levantei, encarei aquele mal. Eu me encarei no espelho, gente, no espelho do banheiro ali, e eu colocava minha mão, e eu falava: Deus, se isso aqui provém do Senhor, que fique. E agora, se não é do Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tira isso do meu rosto. Gente, foram várias orações que eu fiz, e eu chegava na frente do espelho, eu encarava o meu rosto ficou, gente, mas tinha muito muito pé de galinha, gente, como se eu tivesse passado uma faca, e ficou aquelas coisas assim, eu não sei nem fazer como que era, e aquelas marcas profundas, e ali, gente, como eu tô falando com vocês, eu coloquei a minha mão, eu falei com Deus, e falei com Deus ali que se aquilo ali tivesse provindo dele, que ficasse, mas se não era, que aquilo ali ia sair dali no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas um dia, gente, que acabou tudo, que foi como se eu jogasse um balde d'água ali naquela fiura, foi, gente, no momento que eu estava muito irritada, eu já estava cansada daquela situação. Então eu me olhei no espelho e eu falei ali, como eu falei, que esse espírito de fiura sai do meu rosto, sai de mim no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E ali, gente, sempre eu falando a palavra de Deus. E ali, aquele espírito de fiura saiu, e eu sempre falo com vocês, em todo o tempo que eu orava em casa, eu nunca deixei de ir para a igreja. Nesse tempo ali que estava esse espírito de fiura, estava também já o espírito de cansaço, aquele cansaço que você tem vontade de fazer nada, entende? Que você não quer fazer nada, você quer só dormir, e você dorme e você não fica saciada ali com sono, e foi por muito tempo, gente, e
como eu conto para vocês, no momento ali, gente, que eu usei a palavra de Deus, eu confessei a palavra de Deus e mandei aquele mal sair, e o mal saiu. Deus, é como se Deus me mostrasse o que realmente estava acontecendo. Então, gente, foi um processo gente, é simplesmente nojento. É simplesmente nojento. E é quando vocês verem essas barbáries acontecendo, quando você vê aí, essas faxinas acontecendo, é por causa de de umas coisas igual eu estou contando para vocês. Se você buscar Deus, realmente, se você buscar conhecer Deus, Deus vai mostrar para você. Ele vai abrir seus olhos, vai mostrar o que está acontecendo. Mas eu deixo bem claro para vocês, é um processo. Porque como que Deus vai mostrar para você algo para você causar ali confusão, né? Causar ali uma barbárie, né? Deus, eu falo com vocês, Deus me ensinou a perdoar. Ele me ensinou não só perdoar ali, ele me ensinou a amar os meus inimigos. Então, eu tomei muito susto, gente, nessa caminhada com Deus. Muito susto mesmo nessa caminhada com Deus, porque nesse momento que Deus falou para me perdoar os meus inimigos, foi um momento ali, onde todas as pessoas, elas estavam vindo para cima de mim e ali para me oprimir, para me acusar, para debochar de mim. E ali, gente, o tempo todo eu falo com vocês que a vida é escolha, e você escolhe o tempo todo. É como eu conto para vocês das vezes que eu fui no supermercado e ali, sem saber de nada, eu conto para vocês ali do momento que eu cheguei no supermercado. Eu conto para vocês ali que do momento que eu cheguei no supermercado, fui fazer compra e desceu algo muito quente. Desceu ela dentro, aquela muito quente, e ali aquele ambiente ficou me sufocando. É como assim, um supermercado enorme, é como se um supermercado tivesse ficado muito pequeno e me sufocando. E outra experiência que eu passei foi, gente, eu ia para o supermercado, eu sempre gostei de escolher o lugar que eu gostava de comprar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Carajás aqui perto de casa. Eu gosto de comprar no Carajás, mas o que eu gosto de comprar no Carajás? Eu gosto de comprar carne, mas qual carne? Eu gosto de comprar coxa contra coxa de frango no Carajás, que é aquela contracoxa muito boa, eu gosto. E, por exemplo, eu sempre fazia compra no EPA. Por quê? O EPA tinha um estacionamento, eu podia estacionar o meu carro e fazer minha compra tranquilo. E assim, quando eu precisava, eu conversava lá no caixa e a menina deixava eu fazer compras nas outras lojas. Ela falava assim, você pode ir, mas... e dava o tempo que eu podia ir. Eu sempre ia respeitando esse tempo e voltava correndo respeitando esse tempo. E, gente... assim, são escolhas que você faz. E ali, no momento, gente, tinha também o Uberaba, o supermercado lá embaixo, para baixo ali do EPA. E esse Uberaba era um armazém, sabe aquelas coisas antigérrimas? E eu gostava de ir lá, mas eu gostava de comprar carne lá. Eu gostava de comprar carne. E, gente, eu ali na fila... Gente, eu cheguei nesse supermercado e eu gosto assim... Eu fui... Era assim, o Stanley fazia curso. Os 3 meninos faziam curso para baixo desse Uberaba. Então, gente, eu sempre uni o útil ao agradável. Eu estava lá, eu fazia feira...
tudo ali pertinho de onde eles faziam o curso. Eu fazia minha feira, eu comprava ali a carne e fazia compra. Eu sempre gostei de fazer compra, gente, no horário que os meninos estavam fazendo curso, não. Eu sempre fiz compra assim, no horário ou à noite, ou eu fazia compra assim, no horário de 3 horas, que era um horário mais tranquilo. Então, gente, eu sempre gostei de unir o útil ao agradável, ali bem organizado, trazendo o melhor para dentro da minha casa. E, gente, ali no Uberaba, eu fiquei na fila, e assim, já comprava carne lá um tempo bom, e a fila, cada vez que eu ia, a fila estava mais lenta e maior. E, gente, eu cheguei lá um dia e tô lá aguardando assim, eu ser atendida ali, e, gente, e começou um cheiro. Gente, um cheiro, eu não sei explicar para vocês o cheiro que era. E começou aquele cheiro, gente, e aquele cheiro, gente, ficou impregnado. Assim, o supermercado cheio de gente. E aquele cheiro ficou impregnado na minha narina. E eu cheguei aqui, gente, pra morrer. E parece que tinha pegado os meus miolos e juntado tudo aqui. E eu sentindo aquela dor. É como se alguém estivesse apertando a minha cabeça, apertando ali. E eu cheguei, eu nem tirei a compra do carro, não. Eu cheguei, vim correndo cá pra cima e entrei pro meu quarto, deitei na cama um pouquinho. E depois eu fiz uma oração, gente, de tanta dor que eu tava sentindo. E dor de cabeça que eu tava sentindo, e com aquele cheiro impregnado. Eu não lembro, gente, se eu tomei banho, o que eu fiz para tirar aquele cheiro. Eu só sei que o cheiro ficou impregnado assim, nas minhas narinas. E no que eu orei, no nome de Jesus, repreendi aquele mal. Ele saiu, e assim, saiu, gente, é como se tivesse, assim, estou falando que era como se uma mão apertasse, é como se fizesse assim, ó, entende? No momento que eu orei ali. Então, quando eu ensino vocês a colocar o diabo no lugar dele, no lugar que você estiver, é porque eu tive que aprender. Vocês entendem, povo de Deus? Vocês entendem? Eu passei por aquele processo de estar ali, estar sentindo a dor e não mandar o mal embora. Tem que chegar em casa para poder mandar. Vocês entenderam? E, povo de Deus, tem outros detalhes ali que não vem ao caso, né? Eu falo com vocês ali que em todo tempo eu tinha perseguição, tinha catiné, tinha vagabela, e ali tipo assim, me contando um caso, mas aí quando eu vou ver, entende? Aquelas catineias ali, ó. Como se diz ali, contratadas, né? Então, gente, não tem graça, não teve graça, não tem graça. E quando eu falo com vocês que eu me tornei justiça do Senhor, é porque eu fui muito injustiçada. E que palhaçada suas, bando de facila, bando de imbecis. Então, povo de Deus, vamos fazer os nossos anúncios aqui. Eu falo com vocês da divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia, que é um fato, e que vergonha para vocês. Santa Luzia tá aqui, ó. E falo com vocês, gente, dos prédios arranha-céus na Avenida Brasília. Eu falo com vocês que eu fui, saí aqui, fui lá, precisei de ir na Avenida Brasília, eu fui, e ali Deus foi mostrando para mim os lugares ali, uns 3, 4 lugares ali, onde serão esses prédios. E eu chegando em casa, eu recebo ali uma mensagem ali,
que era para mim fazer, ir mais embaixo ali. E eu respondi, gente, eu sendo menina dos olhos de Deus, eu anunciando para vocês que os cristãos são mais importantes do que os satélites, do que o satélite. Vocês vão falar, me mandar uma mensagem dessa, ou vocês não estão assistindo os meus vídeos, ou vocês estão assistindo e não estão entendendo. Eu sempre falo com vocês, eu sou menina dos olhos de Deus, a chave do projeto divino. E para vocês mandarem uma mensagem dessa para mim, eu tenho a mente de Cristo e sou menina dos olhos de Deus. Então, o que Deus vê, eu vou ver, esteja eu no lugar que eu estiver. E eu falo com vocês aí, ó. Quando eu falo com vocês, eu dou para vocês os anúncios dos projetos, do projeto ali da Orla da Pampulha, das obras da Avenida Andradas, das obras ali da Cristiano Machado. Eu falo com vocês e que eu faço ali um tutorial facinho, bem feito, e um tutorial bem feito, bem organizado e surra aí nas suas caras. Entendeu? Para vocês entender e ver o quanto a vida de um cristão é limpa. Vocês entenderam? O quanto que a vida de um cristão é limpa. Que cristão não precisa de ficar igual satanista aí não, ó, vigiando o cristão, não. Quando eu saio, gente, eu atravesso a rua para mim ir na padaria, eu estou saindo de casa com um propósito. Eu estou saindo de casa para me comprar pão. Um pão para alimentar o meu corpo físico. Agora, quando eu saio de casa para ir para a igreja, eu estou indo para mim alimentar o meu espírito. Eu falei isso com vocês, sempre eu deixei bem claro para vocês que ao sair da minha casa eu sempre saio com um propósito. Eu nunca vou sair para vaguear, para vagabundear, jamais. Nunca vou sair da minha casa para fazer uma tal besteira, tal asneira. Então, é nessa fé que eu ando, é nessa organização que eu ando, ali guiada pelo Espírito Santo de Deus. E outra coisa, gente, que eu vou falar com vocês aqui é do projeto da Orla da Pampulha. Esse projeto, gente, deu o que falar. E como eu sempre digo para vocês, ele vai levar o nome do meu pai. E, gente, é nessa fé que nós estamos, é nessa alegria que nós temos de estar. Nós fomos lá, nós trabalhamos, sentimos na pele ali, ó, subimos e descemos por um bom tempo. E conto para vocês aí das perseguições, conto para vocês ali que chegou uma certa altura, eu tive de ir de ônibus. E ali que a perseguição dobrou mesmo, porque eu ia de ônibus e ficou mais tarde. Quando eu ia de ônibus, quando eu chegava lá, eu já estava voltando da caminhada de quando eu ia com o carro. Então, e aí, gente, eu falo com vocês, ali, no momento ali que era para mim parar a caminhada, Deus já deixou bem claro para mim e eu parei. E aí está o resultado. Eu sempre falo com vocês ali, ó, de tudo que rendeu para nós ali. E deixo para vocês aí bem claro que quando nós estamos com Cristo é incomparavelmente melhor. Viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Não tem nem como comparar a vida de uma pessoa que está ali no caminho, na verdade, na vida, com a vida de uma pessoa que não está no caminho. A vida da pessoa que não está no caminho, você chega perto, embrulha o estômago, né? Porque é um bololô. Agora, a vida do cristão, ela como eu digo para vocês, o nosso Deus, Ele é nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele que desembaraça perfeitamente o nosso caminho, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu falo com vocês, entre no caminho, permaneça ali no caminho, coloque os seus olhos
em Deus, o autor e consumador da fé, e ali você estando no caminho, que é o Senhor Jesus de Nazaré, com os olhos fitos no Senhor, com a fé firme em Deus, Deus ele vai dar para vocês aí, ó, os deveres, o que você deve de fazer. E ali você está com a fé firme em Deus, você vai tá aí movimentando a sua fé, você vai estar aí crendo, e aí no que você está ali crendo, você vai caminhar, você vai de um ponto A ao ponto B para resolver aquilo que tem que ser resolvido. E ali tudo debaixo da unção de Deus, ali na unção do Espírito Santo de Deus, sendo guiada ali pelo Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. E povo de Deus, nós estamos falando do projeto da Orla da Pampulha, né? E eu já deixei bem claro para vocês, eu deixei assim, olha, foi uma caminhada que nos rendeu ali, ó, bons frutos. E eu falo com vocês do aeroporto. Esse aeroporto já foi dado aí, ó, uma parte foi investida ali, uma boa parte ali do dinheiro, e tem resultado lá, e nós vamos estar investindo mais, povo de Deus. E é nessa fé que nós caminhamos, de estar sempre aí, ó, trazendo melhoras. E, gente, vocês perceberam que aqui todos os meus anúncios aqui, ó, abrem vagas de emprego, e é desde assim, né, do maior ao menor, né? São várias vagas de empregos aqui, então fiquem de olho, fiquem acordados, acordem e não voltem a dormir, fiquem acordados em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, gente, eu falo com vocês das obras ali da Avenida Andradas. Aqui é outras obras que cresceram muito, gente. Eu fiz um filme para vocês. Esse filme eu filmei desde lá da frente ali, ó, daquele prédio espelhado, e outra daquele prédio espelhado, e filmei até ali na frente da Igreja da Graça, ali o canteiro. E deixo bem claro para vocês, se tem canteiro no caminho, o trator passa por cima. Tem pedra no caminho, a palavra de Deus é um martelo que pulveriza toda a penha aí. Então, é nessa fé que nós andamos, é nessa fé que nós caminhamos, são nesses passos largos aí da vitória que nós caminhamos. E ali, gente, eu anunciei para vocês ali a reforma da igreja. Eu estou anunciando para vocês desde lá junto ali com a caminhada, gente. E anunciei para vocês também, gente, eu quero falar dessa reforma aqui. O pastor Rogério, ele anunciou ali que algumas pessoas iam estar lá limpando a igreja, mas ele anunciou falando de uma reforma, uma limpeza, e onde ficou muito bom, gente. Eu falei com vocês assim que no domingo eu tomei café lá na lanchonete da igreja e estava observando o trabalho dos homens lá, ficou muito bom. E sempre falei aqui dentro da minha casa que onde que você for morar, você tem que morar ali no lugar no melhor possível. Não importa o tempo que você vai morar lá, tem que estar sempre ali limpando, dando aqueles pequenos reparos. Mas quando eu anuncio a nossa reforma aqui, eu estou falando da reforma de um prédio antigo. Eu estou falando da reforma ali que vai estar ali resolvendo todos os problemas, né? E vai ser aquela reforma de baixo para cima, de fora para dentro, de dentro para fora. Vocês entenderam? É nessa fé que nós estamos. É nessa fé que nós estamos caminhando, e a passos largos da vitória, e entendendo aí, gente, que Deus
Ele é rico e ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Eu tenho explicado para vocês aí, que nós devemos de estar pensando grande, que o nosso Deus é grande, não devemos de estar aí, limitando Deus. E, gente, eu falo com vocês da PEC, eu falo com vocês assim, do tom que a menina falou lá da PEC, e o tom que a menina falou lá é um tom assim, que daqui a pouco eu pego, porque esses projetos vão cair ali na PEC e eu vou poder pegar. Então, gente, assim, um tom de deboche, né? De deboche. Então, eu falo com vocês, Deus deixou bem claro para nós ali, para nós orarmos e vigiar. Nós temos que orar e vigiar. E dá licença, cara. É assim, nós temos de orar e vigiar. E ali, gente, a vigília é igual eu estou falando com vocês. É vocês não deixar cair no esquecimento, é vocês não deixar cair nessa corecantele, sidere babar nasce, drecantele, sidere babar, sidere gandala babar nasce. Vocês entenderam, povo de Deus? É nessa grandeza que nós temos de estar aí, anunciando, fazendo os nossos projetos. E faça os seus projetos, gente, com detalhes. Faça os seus projetos com detalhes. Eu costumo falar com vocês, eu conto o meu testemunho para vocês, e eu falo o que aconteceu aqui em Santa Luzia. Eu conto para vocês aí que eles vieram aqui na minha loja Caráter, e eu falo com vocês que quando o diabo se levantou para vir para cima de mim, ele não veio brincando de ser diabo, não. Agora nós vamos lá brincando de ser cristão. Brincando de ser cristão é quando eu falo com vocês, eu nunca brinquei de Deus. Eu sempre estive na casa do Senhor, e eu sempre estive para ganhar, porque está escrito na palavra de Deus que nós somos mais que vencedores. Deus deixa bem claro que quando nós colocamos uma causa na mão dele, nós não perdemos, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Então, não vem brincar comigo, porque eu não estou brincando com vocês. E quando eu falo com vocês de pegar aí no chifre do Satanás e ralar suas caras no chão, eu não preciso nem de colocar a mão no seu chifre, não. Basta uma palavra. E povo de Deus, quando eu falo com vocês aí das vagabelas, das catineias, das galegas, e eu falo com vocês e já tenho dado dicas para vocês que elas, as patricinhas, eu falo no feminino e no masculino, gente. Eu falo que elas têm endereço, elas têm telefone e elas têm identidade, elas têm ali CPF. Gente, vocês ficam rindo aí, eu espero que esse riso seja um riso aí, de fé, de vocês creem no que eu estou falando, porque é quando eu explico para vocês que Deus é um espírito e Satanás também é um espírito. Então, e falo com vocês, se vocês não é cristão, vocês são satanistas. E falo com vocês da árvore que produz os frutos bons e da árvore que produz os frutos maus. Mas aí, canta lá, cedere, gandara, manahana, cedere, galabadar, cedere, nasce, coi cantaras, e gurnesse, canta, labadar, manassa, cedere, gandara, manassa. É essa menina aí que vocês estão falando que é boba.
Gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos anúncios, né? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu estou falando com vocês aqui das obras da Avenida Andradas e estou falando ali do quanto que ela cresceu. Eu falo com vocês ali daquele prédio espelhado e falo com vocês aqui o quanto que eu gritei aqui que eu queria um prédio espelhado e para que eu queria o prédio espelhado. Então, gente, tá lá o prédio espelhado, e tá postado aí os gritos que eu dei, cobrando ali as primícias do Senhor, cobrando ali o meu prédio espelhado e enfim, tá lá o prédio espelhado para todo mundo, para quem quiser ver, passar ali e ver o prédio espelhado. E eu postei aí, tá postado aí nas minhas redes sociais, me acompanhe nas minhas redes sociais e você vai entender o meu grito aqui, vocês vão entender por que eu falo que eu sou justiça do Senhor, vocês vão entender a minha briga aqui. E eu não tô brigando no vácuo, não. Ela mandar cedere canta lá, cidere mahadá cedere canta lá, e curecanda mahadá cedere canta lá, cidere santa da badada da manassa. É nessa fé que nós estamos. São nesses passos largos que nós estamos, gente, e crendo em Deus e vivendo aí a fé real, E, gente, eu falo dos prédios, mas eu falo ali, ó, gente, da reforma ali da Praça 7, eu falo com vocês ali, são muitas obras, povo de Deus, e eu comento com vocês aqui, tem algumas obras que já fizeram ali a reforma e que estão precisando novamente de uma nova reforma. Então, eu falo com vocês, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, gente. A seara é grande e os ceifeiros são poucos, enquanto vocês estão aí, ó, brigando, estão aí, ó, colado aí no cristão para poder roubar ali as bênçãos dele, roubar ali o que ele foi lá e trabalhou ali, roubar, enganar o cristão, passar o cristão para trás, levar ele a erros e tá aí colocando outras, no meu caso outras aí no meu lugar, tá colocando aí e tá entrando aí no meu lugar, não precisa, porque a seara é grande, gente. Vocês estão limitando Deus. Deus fala assim, bem claro, assim, olha, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E Deus continua, ele diz assim, olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Muitos são chamados. Ali, gente, aquela pessoa que entra, fica ali entusiasmada ali nos primeiros dias, nos primeiros anos ali, depois por conseguir ali uns brindezinhos, fica ali no conforto e pensa ali, não vou entrar mais não vou participar mais não, eu ao invés de estar indo para a igreja, por ter conseguido o conforto, fica ali no conforto e para de buscar Deus. Deus está com você enquanto você está buscando Ele. Enquanto você está ali em obediência a Ele. Eu falo com vocês, eu dou exemplos claros ali da Bíblia. O Pedro chegando ali de uma pescaria. Ele chegando, na Bíblia ali está descrito ali, ó, que o Pedro estava lavando a rede e tal. E você entende ali o cansaço que esse homem estava. Ele foi lá e deve ter ficado um tempinho a mais. Eu não peguei nenhum, mas vou ficar mais um tempo, vou tentar pegar. E ali ele volta frustrado ali e volta sem pegar um peixe e lavando a rede, cansado. E o Senhor Jesus fala com ele, volta lá e joga a rede. E ali ele obedece, ele simplesmente obedece o Senhor Jesus, e volta e joga a rede, e volta com 153 grandes peixes. E eu falo com vocês assim, olha, tem os grandes, tem o médio, tem o pequeno,
pequeno e tem os peixes pequenininhos, gente. Então, eu falo com vocês o quanto que, quantas comunidades, vamos falar comunidade mesmo, o Pedro pôde ajudar, né? E eu falo com vocês aí desses peixes do Pedro e falo com vocês da peneira e trago aqui para nós hoje. É você que escolhe. É você que escolhe aí, ó. Você vai ficar com os peixes grandes da filé mignon. Agora os peixes pequenos, médios, já dá um filé mignon mais, né, pequenininho. Agora o pequeno, você tem que comer até a cabeça. E, gente, é nessa fé que vocês têm que estar, de conhecer Deus, saber da grandeza de Deus e não aceitar limitar Deus. E, gente, eu falo com vocês dos apelidos que as pessoas me davam, os apelidos ali que as pessoas me davam, e um dos apelidos meu era José, que eu sonhava muito e tal. Gente, sonho, quando eu quero um sonho, eu vou na padaria e compro um e como. E eu não gosto muito, não. Eu tenho projeto, conhecendo o Deus que eu tenho, a grandeza do Deus, e não aceito limitar o meu Deus. Então, gente, eu falo com vocês, eu já cheguei aqui com um projeto. É tanto, gente, que aqueles projetos de vida do final do ano, eu simplesmente colocava ali, ó, as mesmas coisas. Quais são os seus projetos? Porque o meu projeto eu conto para vocês, eu fiz o meu projeto. A gente jejuou ali em cima daquele projeto, tava ali na sala, eu e os meninos, e fizemos o projeto. Fizemos o projeto ali, tudo que a gente queria, e colocando ali os detalhes, e fizemos tudo certinho, e ali fechamos ali com um jejum de 12 horas. E eu falo com vocês, esse projeto, ele se cumpriu, mas de uma maneira... E ele se cumpriu, e é aí que está o meu testemunho. Eu conto para vocês, ao chegar aqui em Santa Luzia, o que o povo fez. E gente, não foi bonito, não foi legal, não. Eu dou risadas aqui, é como eu falo para vocês, é para que não fique aí, ó, um filme de terror. É por isso que eu dou risadas. Mas, e quando eles vieram para cima de mim, eles não vieram brincando comigo. Então, as pessoas vêm me pedindo perdão, vêm ali, ó, desculpinha. Não. Quando você vem me pedindo desculpa, você vem falando comigo, eu já vejo tudo ali. Qual é a sua intenção? Me pedir desculpa, se sentir ali aliviado e continuar fazendo. Então, aqui, olha, eu entrego vocês na mão de Deus. E é quando eu falo com vocês que Deus, ele curou, ele sarou o meu coração. Meu coração ali, com aquela tristeza, aquele vazio imenso no meu coração. Deus sarou o meu coração, ele preencheu o meu coração e ele blindou o meu coração. Ele blindou, porque a partir daí, gente, continuou. Enfim, continua. E eu tô falando com vocês, eu tô o tempo todo pregando aqui para vocês, contando meu testemunho, falando com vocês aí, que eu sei o que vocês fizeram, eu não tô afim de prejudicar vocês muito, vocês entenderam? Então, fica aí a dica, e acordem, fiquem acordados e façam o que vocês têm que fazer. De uma vez, faça o que vocês têm que fazer e que justiça seja feita no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé que eu estou, são nesses passos largos que eu estou, do jeito que está, que não pode ficar de maneira nenhuma.
Deus disse para mim que eu sou justiça dele em Cristo Jesus e que a luz dele brilharia na minha vida. E o juízo brilharia como a luz de meio-dia. Eu convido você aí, desde a criança até o senhorzinho, abrir os olhos e olhar aí a luz do meio-dia, mesmo no dia que não tiver sol. Saia aí na sua casa e abre seus olhos e olha a luz do meio-dia. Claro, muito claro, tudo muito claro. Então, da minha parte, eu falo com vocês. Eu vou estar sempre aqui pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu vou estar sempre aqui pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo e anunciando as obras do Senhor. Como eu disse aqui dentro da minha casa, eu orei lá na igreja, orei ali que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus nesse lugar. E agora eu estou apresentando para vocês o reino do meu pai. Ndegore, ganda babá, nessa, dere canta lá da sidere, goiga ganda lá manasse, e gore decida, lá manasse, dere ganda manasse, dere sidere, nararara, sidere canta lá da dasse, dere, e da manasse, dere ganda lá da manasse. É como eu conto para vocês, gente, que o nosso Deus, nosso Pai amado, ele é autor e consumador da fé. E quando você lê ali em Gênesis, a gente lê e já entende assim, que Deus disse e ouve. Mas tudo que você vê, tudo que você toca, foi ali, eu vou falar programado, eu vou falar ali, teve ali um projeto, ali, primeiro no espírito, e é nessa fé que nós estamos, povo de Deus, é nessa unção que nós estamos. E a cada dia, gente, eu peço a Deus para que Ele me dá sabedoria para estar aí contando o meu testemunho, para estar aí acordando vocês. E quando eu falo aí que eu estou no caminho, que nem direita nem esquerda, eu estou no caminho, na verdade, na vida. A minha intenção é alertar, tanto um lado quanto o outro. E, gente, vamos falar aqui, gente, das obras da Cristiano Machado. Eu falo com vocês das obras ali da Cristiano Machado, eu falo com vocês dessas obras ali em frente ao Shopping Estação. Vai ficar ali uma obra muito boa. No momento, gente, fechou de um lado e de outro, mas quando ficar pronto ali, vai ficar uma obra muito boa, abençoada por Deus. E, gente, como eu conto para vocês, ali eu passei ali orando em línguas, como eu conto para vocês, eu fui lá e eu trabalhei. E eu assim, até o lugar ali de algumas coisas, eu apontei como que deve ficar. E fui lá várias vezes de carro, depois, igual eu tô contando para vocês, que eu passei na passarela, então eu fui de ônibus. E, assim, foi uma caminhada, povo de Deus, foi uma caminhada. Eu suei minha camisa. E o nosso Deus, ele é justo e reto, povo de Deus, ele é justo e reto. Ele disse assim, olha, clama a mim, responder-te-ei. Quando você clama a Deus, quando você está ali no caminho, quando você não está ali, ali, nem para a direita nem para a esquerda, está ali no caminho com seus olhos fitos no Senhor. E no momento que você clamar, Ele vai mostrar para você, Ele vai te responder. Quando eu falo com vocês, gente, que Deus faltou pouco se materializar para me ajudar. Ele faltou pouco para se materializar para me ajudar, assim, no sentido de entender, para abrir os meus olhos. E
E assim, cada dia que eu vivo eu quero enxergar mais, eu quero estar ajudando mais as pessoas, e para mim estar ajudando eu tenho que aprender mais, eu tenho que entender mais, e é o que eu peço a Deus. Eu estou sempre pedindo a Deus para Ele abrir os meus olhos mais, para que eu possa enxergar com mais nitidez, e peço a Ele para Ele estar me ensinando a falar com mais eloquência. Por favor, gente, por favor. E eu sempre digo para vocês, para que vocês não fiquem olhando aí, ó, para o meu cabelo, para os meus dentes. Eu represento o povo, e é nessa unção, é nessa fé que eu estou, e sempre glorificando a Deus, sempre agradecendo a Deus por Ele ter me ouvido, e essa brecha que Ele me colocou. Eu não cedo meu lugar para ninguém, e eu não lembro de ter negociado o meu lugar com ninguém. Então, releva cedere canta la sidere bebabarana cedere ganda la vadassa e goriganda la sidere core canta la cedere manarra la vadassa cedere ganda la vadassa la vadassa cedere ganda la vadassa la vadassa cedere dere alla vadassa di quei canta la cedere ganda la vadassa cedere alla manassa cedere gandala badahadala manase dere gandala dahadala manase igure gandala babahamasse dere cantala sedere bigore gandala dahadala manase dere gandala rasse dere Regandala badassi di quei gandala si diri gandala rasse diri bigara gandala rasse diri gandala rasse iguri gandala dahadala manasse diri gandala dahadala nasse diri alla manasse diri cantala si diri bigore gandala dahadala manasse diri quei cantala dessi diri quei gandala manahadala manasse iguri gandala se diri gandala badasse diri gandala dahadala manasse diri gandala rasse ele diri Alabadasse diri gandala hadara manasse diri gandala badahadara manasse diri gandala rasse ilibala manasse diri gandala mamasse diri gandala badahadara manasse diri gandala badahadara manasse iguri gandala badasse diri gandala rasse diri gandala rasse diri gandala badahadara manasse diri iguri gandala badahadara manasse diri gandala badahadara manasse diri iguri gandala babahabase diri gandala badahadara manasse diri gandala badahadara manasse iguri gandala babahamasse diri gandala rasse diri gandala badahadara manasse diri gandala dasse iguri gandala dasse diri gandala rasse diri gandala rasse diri gandala badahadara manasse 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 iguri gandala dasse diri gandala badahadara manasse diri gandala badahadara manasse diri gandala badahadara manasse iduri gandala babamasse diri gandala badahadara manasse diri gandala badahadara manasse iguri gandala manasse diri gandala rasse diri Iridishi, gandara badahadara manase, diri gandara rase, iguri gandara babahanase, diri gandara babahanase, diri gandara rase, diri gandara rase, idurishi, dirishi, alamanahadara manase, diri gandara rase, iguri gandara badahadara manase, diri gandara badahadara manase, idurishi, diri gandara badahadara rase, diri gandara rase, bigre canta badahadara manase. Ele be babassi, diri canta la dadassi, diri canta la dassi, diri bigre canta la babahabamassi, diri canta la manase. E diri shiri canta la babahaganda la babahamassi, diri canta la badahadara manase, diri gandara rase, diri canta la dadara manase. E diri shidri canta la dadassi, diri canta la badahadara manase, diri canta la badahadara manase. E diri E povo de Deus, eu só sei agradecer a Deus. Eu só sei agradecer a Deus por Ele ter aí abrido os meus olhos e me mostrado o que realmente estava acontecendo. E hoje eu poder estar aqui, abrindo os teus olhos, tá aqui
pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo para vocês, e na intenção aí, ó, de ensinar vocês, de acordar vocês, e que vocês fiquem aí acordados, fiquem aí, ó, alerta. E no momento que vocês entrarem na igreja, leve a sério o mundo espiritual, leve a sério, porque nós não devemos brincar de maneira nenhuma ali com as coisas do mundo espiritual, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré.